nosso texto foi o texto de Salmos, vamos lá. Salmo 27 é o texto que nós estamos falando, 27 do 9 ao 10. Vamos ler então, Salmo 27. Nós estamos aí há, acho que quase, não sei, 2 meses, 3 meses no Salmo 27, não é? Versículo 9 e 10. Diz o texto: Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Porque quando o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Essa é a palavra de Deus. Esses dias a Israel tinha um trabalho na escola para falar um texto bíblico. Na aula de religião, ela disse: pai, qual é o versículo que o senhor mais gosta? Eu digo: olha, a Bíblia é extraordinária, tem textos poderosos. Mas me agrada muito o texto do Salmo 27, do versículo 10. Versículo 10 tem tudo a ver com a minha vida. Eu presenciei, não da mãe, mas do pai, a rejeição, não é? Imagina o pai falar para uma criança de 14 anos: você vai ser ladrão, você quer ser pastor, você não é meu filho, vou deserdar você. Poxa. E antes disso, com 10 anos, como citei semana passada, pega as malas e ir embora e dizer para a gente assim: se vire. Essa é a frase: se vire. Que coisa séria isso, não é? Então, se tem um texto, eu disse para Israel esses dias, se tem um texto que me agrada muito, é esse texto de Davi, do Salmo 27, do verso 10. Quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. É um texto que me identifico muito. Gosto muito desse texto. O texto que a minha mãe gostava é: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. Ela gostava muito de orar de madrugada, toda a vida. Aí ela disse, esse texto era o texto que ela disse que sempre gostava de recitar. Eu amo os que me amam, não é? Jeremias 33, 3. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. Geralmente nós temos um texto que nós nos identificamos. Vamos seguir adiante então. Eu pedi que vocês pensassem na escravidão. Lembram disso? Quem estava semana passada aqui? Quem não estava semana passada? Quem não estava? Bom, muita gente. Por isso a importância de reprisarmos, não é? Eu falei para vocês pensar na escravidão, para a gente tentar mensurar, tentar medir um pouco, tentar sentir o que é escravidão, que foi real no nosso país. Disse a vocês que por mais que a gente tentasse pensar, imaginar, nós não conseguiríamos sentir no real o que foi a escravidão, porque nós não presenciamos, porque nós não vivenciamos, não sentimos na pele, não é? Às vezes as pessoas submetidas à mesma tortura, elas percebem a dor diferente, porque algumas pessoas são intolerantes à dor, outras pessoas são tolerantes à dor. Elas podem beliscar, podem torturar, não sente dor com facilidade, submetida à mesma tortura. Já outra pessoa, tortura semelhante ou algo parecido, vai sentir uma dor muito grande. Então eu falei para vocês disso, de cada pessoa, ela percebe uma situação de forma diferente. E ela dá significado de forma diferente também. Disse a vocês que alguém que quebra uma unha, se aquela unha para mim tem significado, nossa, vai ser algo terrível. Mas para quem não, é mais uma unha, ela vai crescer, vou lixar e acabou, resolve. Cada pessoa percebe assim, não é? Por exemplo, o meu sogro perdeu um cachorro que é companheiro dele. Meu sogro está lá quase depressivo. Não tá mais porque a gente não deixa. Está tentando fazer de tudo para ele, né? Até levar para pescar. Meu Deus, eu não consigo entender isso, mas é ele, entendeu? Muito apegado a ele e tal, não é? O cachorro muito próximo. Cada pessoa percebe diferente, o companheiro, não é? A Israel disse: e o senhor, quando o Ângelos morrer? Eu disse: para mim vai ser mais um cachorro. Eu percebo isso muito diferente. Sou eu. Quando eu enterrar o meu cachorro, vai ser igual eu enterrei o Sansão. Eu tinha um boxe imenso, bonitão.
Para mim isso é diferente, a minha estrutura é diferente, não é? Quem via eu fazer velório da minha mãe, via eu fazer muito em paz. Eu lido com a morte, com a situação, é a minha estrutura. Cada pessoa percebe a vida diferente. Por exemplo, a Isabela vem dizendo agora, ai, que coisa boa o cheiro do inverno. Eu digo, meu Deus do céu. O inverno tem cheiro. Eu não sabia que o inverno tem cheiro. O pastor Arroz gosta do inverno. Eu não gosto do inverno. Eu já percebo o inverno como algo ruim, por exemplo. Já não gosto muito do inverno. Ela já gosta do inverno. Então as pessoas, isso é do ser humano. Cada ser humano percebe como achar por bem. Então eu disse a vocês acerca da escravidão. Só para a gente tentar pensar um pouco. Pense o que é escravidão. É algo terrível. Pense no aspecto físico. Não tem como a gente medir. Agora pense uma escravidão interior. Pode passar o próximo slide, por favor. Então eu disse a vocês que uma das piores formas de escravidão são aquelas de campo emocional. A pior escravidão não é aquela visível que aparece, mas é aquela que está dentro de nós, no campo emocional. E a rejeição é algo nesse sentido. A rejeição que de alguma forma vai provocar solidão, e depressão e outras coisas mais. Não é? Pode seguir. Rapidamente, eu citei para vocês, semana passada, com tempo maior, o conceito da rejeição, que é bem mais amplo disso aqui, não é? Repudiar, abandonar, desprezar, é a recusa do outro, é a repulsa, não é? Quando de alguma forma a pessoa vai lá e recusa, rejeita, não é? Abandona, despreza, não quer mais, é a repulsa, a recusa, a rejeição, o abandono. Esses são conceitos de rejeição. Pode passar? Citei para vocês também que no primeiro aspecto a rejeição se dá no âmbito social, não é? E geralmente a rejeição no âmbito social, ela é discriminatória. Tem a ver com o aspecto físico, não é? Tem a ver com o aspecto físico, nível social. As pessoas, disse a vocês, com facilidade elas desprezam o outro pela cor, pelo tamanho, pelo peso, pelo aspecto físico. É bonito, é feio. A sociedade, ela estabelece padrões, não é? Do belo, do bonito, do feio, do que é agradável. E isso é ruim, não é? Quando ela estabelece um padrão. Você vê aí muitas modelos, agora está terminando isso, mas assim numa secura, porque para não serem rejeitadas, porque esse era o padrão de beleza da moda, não é? Esquelética, não é? Puro osso. Meu Deus do céu. Tem que ter um pouco de carninha, não é, gente? Não é possível. Tem que ter um pouco de carne, não é possível. Então veja, mas bom, para não serem rejeitadas, para não perder o emprego, muitas tiveram que trilhar por esse caminho. Então, de alguma forma, para não receber discriminação, para poder estar no mercado de trabalho, aí muitas modelos se submeteram, e algumas se submetem até hoje, a tais padrões. Isso é um dilema. Então, o aspecto físico é uma das primeiras coisas que salta aos olhos. O branquelo, o calvo, o cabeludo, o cabelo isso, sabe? As pessoas fazem muito dessa maneira. Isso é um problema para nós. E sem percebermos, às vezes nós levamos adiante essa forma de discriminação. Vamos lá? Vocês já ouviram até situações, alguém me contou esses dias, o esposo da irmã Zaira, falecido da irmã Zaira, irmão Ademar. Ele me contou 1 mês atrás, quando eu fui visitar, 2 meses antes de ela falecer. Se eu não me engano, acho que um parente dele, acho que um sogro ou parente, uma pessoa próxima a ele. E me parece que há muitas histórias parecidas como essa. Aqui em Santa Maria, que há muitos anos atrás, ele disse que tinha um leilão de terras. Fazia um leilão para vender terras aqui na cidade. Há muitos anos atrás, ele disse. E esse parente dele, não sei se sogro, o avô, não me lembro agora bem, o pai, chegou ali nesse local, ele disse que era próximo à Praça dos Bombeiros, com aquela
aquela mala que o pessoal usa em cavalo, tipo uma bolsa que coloca no ombro, algo assim. E chegou assim, de bombacha, de chinelo de dedo. E aí as pessoas que estavam no leilão, muito bem arrumadas, muito bem trajadas, e o responsável do leilão disse: senhor, o senhor está enganado. Isso aqui é um leilão, é uma venda de terras. Ele disse: não, é isso, eu estou aqui para isso mesmo. Não, meu senhor, acho que o senhor está enganado. Aqui o pessoal vai dar um lance, é assim, tal. Eu sei disso. E eu vim aqui porque eu sei e eu quero tais terras. E aí ele, então tá. Eu só sei que quando começou o lance dessas terras, a pessoa começaram a dar o lance, eu só sei que ele pegou a bolsa, levou para o homem, que a pessoa era uma pessoa assim muito simples, e disse: olha, eu dou o valor do lance e 4 vezes mais do que o senhor está pedindo. E colocou a bolsa assim de dinheiro, disse que era uma coisa por demais. Ele comprou até inclusive muito mais do valor que as terras valiam. Quantas pessoas não têm histórias parecidas de chegar numa loja, de chegar numa revenda, sabe? E eu nunca vou me esquecer uma vez que cheguei na Toyota, uns anos atrás, que eu saí da faculdade, de abrigo, de tênis, cheguei ali. Hoje mudou a equipe, o pessoal hoje está um padrão. Hoje tem um cara lá que abre a porta para a gente, dá cafezinho. Uma coisa muito triste, mas antes não era assim. Até tem um amigo nosso que vinha aqui na igreja, que foi que me vendeu agora, um tempo atrás, 2003, o Corolla. Leonardo, uma pessoa muito boa. Mas antes, um tempo atrás, eu fui lá, muitos anos atrás, saí da faculdade, fazia faculdade ainda. Um dia, indo para casa de tênis e abrigo, cheguei ali. Digo, ela queria muito o Corolla, ela só conhecia Corolla. A pastora hoje, ela gostava, queria saber de um Corolla. Não, então vamos um dia ver lá. Aí um dia eu fui lá, gente de Deus, o rapaz disse assim: o que tu quer, gurizão? Começou assim, já me chateou. Gurizão? Meu Deus do céu. Já começou mal comigo. Aí depois eu disse: não, eu só queria olhar um carro assim, esse Corolla aí e tal, tem como olhar. Não, tem que deixar documento. Eu achava que eu ia roubar o carro, não sei. Eu digo, não posso fazer um teste? Não posso? Não é assim. Não, tem que fazer todo um negócio, tem que deixar documento, tem que preencher uma ficha. Eu digo, até achei que fosse só vir, a gente... Porque para mim era assim, nas outras, e acho que é assim até hoje, não é? Sempre onde eu fui é assim, liga e a gente vai lá e pega o carro e sai. Não, tem que preencher uma ficha, isso aqui. Me colocou um monte de dificuldade. Meu Deus do céu. Aí eu saí dali e lembro que o irmão Walter tinha comprado um carro na Citroën. Não sei como ele soube disso, me ligou: pastor, vem aqui na Citroën, estou aqui agora. Foi quando eu fui lá e na época eu comprei o Palace. Então veja, a gente com facilidade tem muitas histórias de alguém chegar e dizer: não, isso aí... Teve um irmão nosso que foi em um lugar, alguém disse assim: eu vou te vender esse aqui, porque tem certeza que aquele lá tu não pode comprar. Como é que alguém me diz uma coisa dessa? De cara assim, eu vou te oferecer esse aqui, porque eu sei que tu não pode. Como é que as pessoas sabem da vida financeira da gente? Isso é um problema, minha gente. Sabe? Isso é um problema sério. Quem trabalha com vendas sabe que deve ser muito bem criterioso e cuidadoso, não é? Que a gente não faz ideia. Porque às vezes aquele que pinta o que tem, ele não tem. Com facilidade. Com facilidade. Então veja, eu penso, e aí o irmão me disse que saiu muito triste, porque a pessoa disse: eu vou lhe oferecer esse, porque eu sei que esse você não pode comprar. Isso é um problema quando há essa discriminação. Eu estou assistindo uma série muito interessante naquele canal, esqueci o nome agora, dos Podark, algo assim. É uma série muito interessante lá da Inglaterra e tal. Olha que interessante. A família tem um sobrenome, Podark, algo parecido assim, que é uma família nobre. E tem um cara que veio humilde e ficou rico. E ele quer muito ascender a sociedade, ele não consegue, porque ele não tem um sobrenome. Lembram vocês que eu, semana passada, citei a vocês,
que eu estava em um lugar e as pessoas começaram a perguntar os sobrenomes das pessoas que estavam ali, e cada um começava a dizer o seu. Quando alguém disse o seu sobrenome, a pessoa, tá, porque era um sobrenome comum. O que tem? Qual o problema disso? Sabe? As pessoas com facilidade fazem isso. Bom, quantos de nós já não passamos por esse dilema de rejeição religiosa? Eu lembro, no colégio, uns 7 anos, eu tinha eu tenho dificuldade de fazer amizade, eu tenho muito poucos. E aí eu, criança, tinha um amigo, era meu único amigo da escola. Um gurizinho, meu amigo, meu companheiro, sempre brincava na escola. Um dia eu preguei de Jesus, falei de Jesus para ele. Só Jesus te ama, tem algo na sua vida. Ele falou assim, você é crente, Pedro? Eu disse, sou. Você não é mais meu amigo, porque eu tenho nojo de crente. Perdi um amigo, porque eu era crente, porque era cristão. Meu Deus do céu, olha uma coisa dessa. Pensa uma situação dessa. Quantos de nós já não passamos por isso? E às vezes, nós cristãos, quem sabe, percebendo ou não, fazemos isso com outros. Porque é da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, porque é isso e aquilo. De alguma forma, meus irmãos, nós precisamos respeitar a religião da outra pessoa. Isso é uma coisa muito importante para nós. Seja ela qual for, o espírita, o que ele quiser ser. A gente precisa respeitar a religião do outro, no aspecto de que eu não preciso concordar com ele, mas o indivíduo, a pessoa, eu preciso respeitar, porque é um ser humano como eu, como você, como nós, não é? Aí pais que rejeitam filhos, não é? Rejeição por parte da família, pais que rejeitam filhos, casais, o divórcio. Há uma imagem ali de um casal discutindo. Geralmente quando você vai fazer a linha de pesquisa de rejeição, sempre vai se dar as primeiras nas questões sentimentais, casais, namorados, não é? Uma que foi rejeitada pelo outro, pela outra pessoa, o marido que deixou a mulher que deixou o marido. Mas a rejeição é muito mais do que isso, não é? O que vai aparecer no primeiro momento é isso aqui, não é? Divórcio, separação, filhos com os pais, pais com os filhos. Mas a rejeição não se dá apenas no meio familiar. Repito, no meio social, religioso, ela é muito ampla, no trabalho, e aí vai, não é? Hoje a mulher não é tanto rejeitada no mercado de trabalho, mas um tempo atrás foi, não é? Hoje a mulher está conquistando seu valor, mas um tempo atrás, o que era a mulher no mercado de trabalho, não é? Ganhando menos, inclusive, que o homem. Ainda hoje existe isso, mas não com uma proporção tão grande como um tempo atrás. Pode passar? Agora, isso aqui é muito importante. Isso eu não falei semana passada, acrescento hoje. Quanto mais próximos os vínculos, maior será a dor da rejeição. Estudos dizem que, de fato, o rejeitado sente dor, como se fosse uma dor física. O rejeitado mesmo, não é? Aquela coisa de sofrimento, ele sente a dor, como se fosse a dor do machucado, a dor do ferimento, a dor de um acidente. Que o rejeitado, ele sente essa dor. E a dor é muito maior quanto mais próximos são os vínculos. Quanto mais próximo você é, por exemplo, do marido, da esposa, os filhos, uma amizade que você tinha muito colada, muito ligada. E quando há esse tipo de rejeição, a dor é muito maior. É claro, pelos vínculos. Quanto mais apreço você dá para alguém, quanto mais você demanda amor, não é? Quanto mais você demanda respeito, carinho, atenção, quanto mais você tem um vínculo próximo e se dá a rejeição, a dor é muito maior. Eu não duvido que entre nós haja pessoas que já sentiram essa dor, já sentiram na pele essa dor. Pode passar então? Bom, citei também semana passada, isso é de semana passada, todos nós fomos rejeitados em algum momento, todos nós. Bom, se alguém não foi, eu disse semana passada, se prepare, você é um forte candidato a ser rejeitado.
Se você não foi, não, a minha vida é muito bem resolvida, eu não tenho nada, nunca tive nenhum problema quanto a isso. Se prepare, porque a rejeição, ela se dá no campo do humano. Isso é um aspecto humano, o ser humano caído. Quando você vai começar a ler a Bíblia, lá em Gênesis, falarei isso semana que vem com mais propriedade, porque vou citar 7 personagens que sofreram rejeição na Bíblia, e um deles aparece nas primeiras passagens da Bíblia, que é o próprio Caim. É o próprio Caim. Então escute, a rejeição de alguma maneira é consequência do pecado do velho homem. Então, meus irmãos, por que esse tema? Porque algumas pessoas estão passando por elas hoje. Eu não duvido que aqui e agora pessoas estejam sentindo tal dor. Talvez hoje pessoas sentiram essa dor. E se não aprenderem a lidar com a rejeição, poderão ser pessoas oprimidas a vida inteira. E escute, a rejeição, pode passar, cadê aquele outro item? Acho que é o último lá, acho que é um dos últimos. Aqui. Escute uma coisa, por que é importante lidar com isso, saber esse tema? Porque a rejeição muitas vezes passa a ser um processo repetitivo. Aquilo que eu passei, aquilo que você passou, se nós não sabemos lidar com isso, se nós não buscarmos a cura de Deus, se nós não buscarmos a libertação de Deus, de alguma forma, essa corrente que está em nós vamos, as pessoas que estão em volta, à nossa volta, nós vamos envolvê-la com essa corrente. Escute, uma pessoa, por exemplo, um dependente químico, ele não sofre sozinho. Quem está à sua volta sofre. Uma pessoa em um alto grau de depressão, ela não sofre sozinha. É por isso que o suicídio é uma coisa tão terrível, porque algumas pessoas pensam, eu me mato, não pago a dívida e acabou. Não acaba aí. O problema é que o suicida não tem uma consciência clara de que quem está com ele é quase que ele levasse para o túmulo, porque traz um dilema para todo mundo que está na volta. Não termina só com o suicida, não termina só com ele. Todos que estão à sua volta também são afetados. Então escute, a pessoa que está sofrendo com isso, se não o que já sofreu e que está sofrendo, se não resolver isso, se não tratar isso, as pessoas que estão no seu vínculo afetivo também serão afetadas. Diga misericórdia. Por isso esse tema é tão irrelevante, é tão importante, porque a gente olha na volta, você vê, a pessoa aparenta estar muito bem, a pessoa aparenta estar liberta, não tem nada, sorri, está feliz, está brincando. Aí você vai ver algum funcionamento dela ou dele, os comportamentos são indícios de alguma coisa. Aí quando você vai fazer uma análise mais apropriada, mais aprofundada, você vai ver que há raízes de rejeição nesse coração e nessa alma. Por isso que precisam ser tratadas, porque à medida em que vai estabelecendo os seus vínculos, essa pessoa vai passando adiante essa corrente e vai acorrentando a outros. E aí vai se formando um vício, um vínculo vicioso e doentio. E ao mesmo tempo isso traz muita dor e muito sofrimento, que não é a proposta de Jesus. Jesus diz, vinde a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão oprimidos, vocês que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é uma proposta diferente do Senhor. Você pode aplaudir a Ele? Por favor, faça isso com alegria. Volte para mim lá no início. Isso. Escute aqui, vamos parar aqui rapidamente. Os 3 tipos de rejeitados. O rejeitado, aquele que não faz nada, não é? Ele vai sofrer sozinho, ele vai ter os seus dilemas, ele fica só, ele não compartilha isso, ele faz o máximo possível para não afetar quem está na sua volta. Sofreu lá na infância, está sofrendo agora, ele vai sofrendo, e vai seguindo assim a vida sofrendo. E tem pessoas que elas conseguem caminhar
e vão sofrendo. Como, por exemplo, eu conheci uma pessoa que todos os dias ele tinha que cheirar cocaína para poder ele se equilibrar. E ele ia, mas todo dia tinha que fazer isso. Ao ponto até que foi preciso se libertar, claro. Mas assim, ó, e ele fazia as coisas normal. Claro, capotou uns 3 carros, fez muita loucuragem na vida. Mas ele tinha que fazer isso em algum momento para poder ele se manter um pouco, sabe, no equilíbrio do dia a dia. E ele ia indo. Quem olhava assim não sabia que ele era um usuário de cocaína, que ele naquele momento já tinha usado. Porque ele ia, trabalhava, fazia as coisas e tal. Dali a pouco dava uma situação, capotava um carro, fazia uma loucuragem, quase se matava. Por que será? Claro, ele sabia. As pessoas bem próximas sabiam, não é? Então tem essa pessoa que ela é o rejeitado, que ele fica quieto. Ele não procura partilhar com ninguém. Ele vai sofrendo sozinho. O peso está ali, o sofrimento está ali, a corrente está ali, ele fica calado, e mantém para si. Muita gente faz isso. E aí, queridos, nós entraremos numa questão muito ampla. Às vezes, esse tipo de rejeitado se mantém passivo porque não tem ouvidos apropriados para ouvi-lo. Ah, bobagem. Ah, tolice. Não é? É o meu sogro, por exemplo, que perdeu o cachorro. Ah, bobagem. Não é? Não, ele percebe diferente. Era o companheiro dele, por exemplo, não é? Ah, é o meu gato. É mais um gato. Dá outro gato e acabou. Não, mas não é o mesmo gato. Não é o mesmo cachorro. Não, eu vou ter que começar uma nova história. Não é? Você já viu aquele filme do... Como é que chama? É o caso da... Eu esqueci o nome da mulher. Ela não envelhece. E ela sempre compra a mesma cadelinha igual. Ela está aí, ela sofreu um acidente. É um filme, é ficção. Sofreu um acidente e ela não envelhece. A filha dela está velhinha, ela está nova, bonita, né? No momento do acidente. Não sei se é Madalena, um nome assim, não me lembro agora. E ela sempre compra a mesma cadelinha, da mesma raça, por toda a vida. E ela cita que é difícil, porque vai ter que começar tudo de novo. É toda uma história envolvida, não é? Não é o mesmo gato, não é o mesmo cachorro, sabe? Daí você vê. Então, algumas pessoas, elas têm medo de partilhar o seu sofrimento, a sua dor, porque alguém vai dizer, ah, bobagem. Isso aí é coisa de desempregada, de à toa, não quer nada, não quer trabalhar, não sabe o que é isso. Aí é brabo, você não ter ouvidos habilidosos e preparados para ouvir a nossa demanda. Isso é um problema. Então algumas pessoas preferem ficar quietas, porque já vão de cara ser criticados. E eu citei para vocês o que era no meu conceito a crítica na semana passada. Então, a pessoa, ela leva uma carga imensa, mas em algum momento isso vai estourar. Em algum momento esse recalcado vai explodir. Isso é um dilema. O segundo é Caim. Lembra que eu citei Caim? Caim é um rejeitado agressivo, ao ponto de matar o irmão. Tem gente assim. Ó, tu vai me deixar? Tu vai me deixar, mas eu vou te destruir. Tu vai me deixar, mas eu vou te matar. Tu vai me deixar, mas eu vou tirar tudo que tu tem. Tu vai me deixar, mas tu não vai ficar com nada. Tu vai me deixar, mas ninguém vai, sabe? Esses dias eu vi uma reportagem de que uma senhora tinha uma moça bonita no mercado. Ela pegou do nada e jogou álcool e tocou fogo na moça, porque ela não gostava de moças bonitas, porque ela se achava feia. Olha que coisa terrível. Era uma modelo. Foi toda queimada o corpo. Pensa. Meu Deus, olha que coisa. Tem cabimento a coisa dessa? Esse é o rejeitado agressivo, o vingativo. Como eu não me sinto bela, por que você tem que se sentir bela? Não é? Por que você tem que se sentir bonito? Por que você é bonita? Então, vai lá e se vinga. Faz loucuragem. Esse é um estágio terrível. Quando alguém chega no estágio da vingança, é Caim que vai matar o seu irmão. Ah, é, Deus escolheu a sua oferta. Deus me rejeitou. Deus não me quis. Deus preferiu o outro do que a mim. Então tá.
eu vou matar você. E Caim vai lá, se vinga, mata o seu próprio irmão Abel. Isso é um caso de família. Há muitas questões assim. Você está tendo sucesso? Por quê? Por que você está tendo? Então tenta armar toda uma cilada para prejudicar aquela pessoa que supostamente está tendo um sucesso. Essa pessoa é o rejeitado agressivo. Eu não recebi a promoção, então tenta sabotar a vida do outro, a carreira do outro. Está cheio de gente assim. Pessoas psicopatas. Está cheio de pessoas assim. E quando tais pessoas chegam nesse estágio, misericórdia, não é? É terrível. Está sempre irado, iracundo, revoltado. Meu Deus do céu. Por fim, há o rejeitado que de alguma maneira passa pelo processo de rejeição, e é isso que depois nós queremos orar por vocês, tanto hoje como na próxima terça-feira, orar por isso. Porque aquela frase, lembram disso? Todos nós, em algum momento, passamos por algum tipo de rejeição. A questão é como eu lido com isso. Em algum momento de Deus, receber a cura. Há o rejeitado que é curado por Deus. É Davi que vai dizer: o meu pai e a minha mãe podem em algum momento me desamparar, me rejeitar, mas o Senhor é aquele que vai me acolher. Então ouça, qual é o propósito dessa conferência? Porque nós estamos aqui reunidos nesta noite falando desse assunto, para chegar nesse terceiro nível, o nível da cura, para que possamos ser curados por Deus. Escute, isso é possível. Deus cura o rejeitado. Jesus cura o rejeitado, porque Ele veio para os rejeitados. Você pode melhorar o seu aplauso? Vamos lá? Isso? Mais animado? Coisa boa. Então veja, por que Cristo tem prazer em curar pessoas? Porque Ele veio assim. Falarei melhor semana que vem. Jesus sabe o que é isso. Porque Jesus, não esqueça, Ele tem a sua parte humana, teve a sua parte humana. E Jesus foi rejeitado. Então Ele sabe, quem de alguma maneira ele ou ela sofreu na pele a rejeição, ele tem dois caminhos. Ou vai usar de muita misericórdia para com aquela pessoa que está diante de si, com algum tipo de rejeição, ou ele vai ser muito mal e vai piorar a rejeição do outro, não é? Às vezes, por exemplo, quando você tem um chefe ou tem um líder que é linha de ferro e não sabe lidar com o grupo, com a equipe, e você faz parte da equipe, e você se torna depois o responsável da equipe, você tem dois caminhos: ou ser um gerente, ser um líder de alto nível e não fazer o que o outro fazia, ou você ser pior do que o outro. É engraçado que eu conheço muita gente que foram liderados, que sofreram debaixo de algum tipo de liderança e disseram assim: quando eu for líder vai ser diferente. A igreja, nós aqui temos casos assim, e nós colocarmos, então você vai assumir tal função, e a pessoa fazer pior do que o outro líder que estava antes. Aqui nós temos casos assim. Então a gente tem dois caminhos: ou nos tornarmos melhores, ou nos tornarmos piores. Eu lamento dizer para vocês isso, a grande maioria se torna pior. A grande maioria dos seres humanos se tornam pior. Isso é uma pena. Mas aqui estão pessoas que estão aqui interessadas em se tornarem pessoas melhores. Posso ouvir um amém? Vamos lá. Olha esse texto, leia comigo esse texto. 1 Samuel 16, do 10 ao 13. Isso é Davi, o mesmo Davi do Salmo 27. Isso é Davi. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos. Mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula,
mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unge-o. Samuel então apanhou o chifre, cheio de óleo, e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Digam amém. Isso é um texto extraordinário. Olha só, o profeta vai até a cidade de Jessé para achar um rei. Nós lemos o texto, não é? Jessé, o que ele faz? Ele apresenta os 7 filhos, a começar do mais velho. Por que não de cara apresentar Davi? Por que não de cara? Bom, é para todos os filhos, então vamos lá. A gente sabe que, por exemplo, foi o rei Josias, se eu não me engano, que foi ungido rei com 8 anos de idade. Começou a reinar com 8 anos. Então, por que não é? Por que não apresentar? Davi deveria ter aqui entre 14 e 15 anos. Por que não está com os seus irmãos ali na hora em que o profeta veio para ungir alguém dos irmãos a rei? Mas não, sabe, primeiramente Jessé, o seu pai, coloca ali os outros irmãos. Que coisa engraçada isso, quando na família há distinção. Não pode haver, queridos. Não pode haver entre os filhos algum tipo de distinção. O que tem que haver é distinção de recompensa. Aí é outra pregação, não é? Podemos falar disso em outro momento. Você recompensa os filhos conforme eles merecem. Isso é uma coisa. Isso é uma outra pregação. Mas o amor, a atenção, o afeto, as oportunidades, elas devem ser iguais. Elas devem ser iguais. Vamos lá. Olha que interessante. Os 7 irmãos de Davi passam diante do profeta. Deus não escolhe nenhum deles. Até que o profeta pergunta: não há mais alguém? Aí é que Jessé: tem um mais novo. Aqui, essa cultura patriarcal de Israel é dar preferência ao mais velho. Hoje a cultura, hoje desse tempo, dá preferência ao mais novo, não é? O último, geralmente. Mas aqui, né, dá preferência ao mais velho. O mais velho é que tem a valia. O último é o último. Aí ele se lembra: é verdade, tem o mais novo, tem Davi. Ele está lá cuidando das ovelhas. Escute uma coisa, queridos. Aqui, quem cuidava de ovelhas eram os empregados. Me parece que Jessé tem condições de manter empregados, mas ele não, ele deixa o filho. E me parece que às vezes na família sempre tem um que parece que é o empregado de todo mundo, não é? É uma coisa muito engraçada isso. Tem 20 irmãos, mas é um que cuida do pai e da mãe. Tem 30 irmãos, mas é um que corre. Raramente tem famílias que distribuem as tarefas. Raramente. Existe? Existe. Raramente. As famílias que distribuem as tarefas para cuidar, por exemplo, da demanda de pai e mãe. Na grande maioria é um. Tem 20 filhos, mas é um que é as buchas, é o dilema, é a situação, e aí vai. Aqui, Davi é aquele que é colocado na condição do escravo. Não que ele seja escravo, mas ele está lá ocupado cuidando das ovelhas, enquanto os outros bonitos estão desfilando na frente do profeta, com a possibilidade de ser um rei. Por que não der essa chance também junto para Davi? Por que deixar ele? Se Samuel, por exemplo, não diz assim: não é esses, eu vou embora. Poxa, Davi teria perdido uma grande oportunidade de ser o que ele foi, por causa do pai. Então, pais e que aqui estão, nós precisamos cuidar disso. As oportunidades para os nossos filhos devem ser parelhas. Elas devem ser iguais. Porque, escute, filhos percebem que estão sendo rejeitados pelos pais.
Filhos percebem. Por mais pequenos que eles sejam, eles não são bobos. Eles não são trouxas. São crianças, mas percebem que a mãe, que o pai alisa mais um, cuida mais de um. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Então veja, quando Davi aparece, o texto já ressalta. Ele é bonito, ele tem os cabelos assim, ele é ruivo, ele é o diferente. Eu quero falar disso mais semana que vem. Mas escute uma coisa, o texto vai ressaltar que ele é diferente dos outros que ali estão. E é esse, na verdade, rejeitado que Deus vai escolher para ser o futuro rei de Israel. Digam amém. Desde cedo esse rapaz aprende a lidar com uma rejeição. Pode passar rapidamente o próximo texto? Escute uma coisa. Depois que ele foi ungido rei, olha só, 1 Samuel 17:42, ele já foi ungido como rei, mas não ainda galgou a posição de rei. Ele ainda é um adolescente. Ele chega diante do gigante Golias, olha o texto. Olhou para Davi com desprezo, viu que era um rapaz ruivo, de noivo diferente. Ruivo. Não era comum ruivos, hebreus, judeus. Há histórias por trás disso aqui. Bom, não sei se são verdade. Mas vamos lá. Ruivo e de boa aparência. E fez pouco caso dele. O gigante fez pouco caso de Davi. Mas escute uma coisa. Esse mesmo gigante que desprezou Davi, caiu morto pelo próprio Davi. A história, minha gente, a história do mundo. Olha, eu sempre brinco que uma coisa que eu aprendi na escola é que a Terra tem um movimento de rotação e translação. O mundo dá volta. O mundo dá volta. Quem talvez lhe rejeita hoje, quem lhe desprezou hoje, olha, que depois, o mundo dá volta. E o próprio Deus estabelece circunstâncias favoráveis aos seus. Olhe para mim você, e eu vou encerrar para nós orarmos, porque tem muito assunto ainda. Escute, eu vou lhe dar um conselho. Nós estamos numa série de conselhos no vídeo. Não vá pelo caminho da vingança. Não vá pelo caminho da raiva, você que foi rejeitado. Não vá pelo caminho da... Volta para mim aquele outro lá, aquelas outras falas dos tipos de rejeitados. Aqui, ó. Não vá pelo caminho da agressão, da revolta, da vingança, da ira. Se de alguma forma você for rejeitado, seja porque quem seja, Deus vai tratar de honrar você. Assim como honrou Davi. Você crê assim? Dê um aplauso ao Senhor, porque eu acredito muito nisso. Eu acredito nisso. Então, em nome do Senhor, tire do seu coração qualquer tipo de agressividade, de vingança, de revolta, de ira. E hoje, não fique passivo. Não fique calado. Não sofra sozinho. Não fique solitário. Deus está aqui para atender você. A Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa ouvir a nossa oração. Os olhos de Deus não estão vedados para que não possa ver a nossa oração. E as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa estender e nos acudir. Deus está aqui para nos atender. Se coloque em pé, eu vou orar com você. Semana que vem eu volto, porque tem mais assuntos para nós falarmos sobre isso.